Olá, sejam muito bem-vindos ao SBN TV. Nós estamos aqui diretamente de Washington, D.C., do CNS 2023, em que o Dr. Feres Haddad acabou de apresentar uma aula aqui no Meeting of Americas, apresentando sobre maves profundas. Muito obrigada por estar aqui conosco, Dr. Feres. Comece explicando um pouquinho para a gente o que são essas maves profundas. Então, maves profundas são aquelas localizadas na profundidade do cérebro, ou seja, no central core, na alma do cérebro. Seriam as maves da região dos núcleos da base. O que seria a região dos núcleos da base? É o tálamo, os ventrículos, que vai desde o ventrículo até a ínsula. Núcleos da tálamo, núcleo caudado, núcleo linforme, a cápsula interna, claustro, lobo da ínsula e também o tronco encefálico. Então, as maves que pegam de encéfalo, núcleos da base e tronco encefálico são chamadas de maves da profundidade, ou seja, maves profundas. São aquelas que se localizam na alma do cérebro. Excelente. E o senhor comentou durante a sua aula sobre a importância do time multidisciplinar ali somando no cuidado, dessa mave profunda. E eu gostaria que o senhor comentasse também em que momento que o senhor pensa em caminhar para uma radiocirurgia, caminhar para uma embolização ali antes do procedimento. O senhor poderia abordar esses pontos aqui pra gente? Então, é o seguinte, a MAVE hoje é uma doença multidisciplinar. Então, todas as MAVEs que eu trato, elas são discutidas de forma multidisciplinar, onde você tem um neurocirurgião, no caso sou eu e meu time, a neurologia vascular, a neuroradiologia, a radiocirurgia, tem a neuropsicologia. Então, eu tenho um anestesista que só anestesia para nós e tem a monitorização intraoperatória. Então, ela é composta de que forma? Então, nós decidimos o que é melhor para um doente. Tem pacientes, por exemplo, que a MAVE é melhor fazer embolização, depois cirurgia, embolização, radiocirurgia. Teórica, grosso modo, as MAVEs de grau 1 e 2 eu opero diretamente. As MAVEs de grau 3, aquelas grandes que apresentam drenagens superficiais, essas que são bem grandes, eu embolizo e depois opero. As 3B, que seriam as do lobo límbico, por exemplo, a grande maioria eu também opero, mas as de 3C, que é dos núcleos da base, a principal forma de indicação é a radiocirurgia. Com raras exceções, você opera, como muitas vezes na cabeça do caudado, algumas maves do tálamo, por exemplo, algumas maves da ínsula. Então, e aí a primeira opção é a radiocirurgia. Então, quando se fala do tronco encefálico também, a grande raridade é a cirurgia, não é a primeira opção. Quando é a primeira opção? Quando são maves superficiais, onde os vasos terminam na malformação, aí a cirurgia é a primeira opção. Se não, a primeira opção no tronco também é a radiocirurgia. Então, o importante é você sempre combinar a forma de tratamento. Então, você ter todas as formas disponíveis. Porque quando você indica um tratamento, você sempre tem que pensar na falência do seu tratamento. Quem vai te ajudar posteriormente? Então, é isso. E também, quando você fala em tratamento, sempre a gente avalia o paciente de forma multidisciplinar. É isso, a opinião faz parte, o neuropsicólogo ele avalia, por quê? Porque quando você trata de um doente, o objetivo do doente, do paciente, é que ele saia do tratamento sem a doença da mesma forma que entrou. Esse é o seu objetivo. Qualquer finalidade fora disso, para mim é um insucesso do tratamento. Lógico, é risco de morte, então é diferente, mas muitos dos pacientes hoje chegam com uma placa na mão e com uma doença extremamente grave. Por isso que eu sempre falo, você só pode tratar um doente se o seu tratamento for melhor que a história natural do doente, da doença. Se o seu tratamento tiver um resultado melhor que a história natural da doença, você pode tratar. Se não tiver, você não pode tratar. E isso leva a um ponto que muitos neurocirurgiões que estão começando e pensam em fazer neurocirurgia vascular, o que é que o senhor, com sua vasta experiência, daria de conselho para eles, para conseguir galgar aí essa escada até conseguir fazer esse tipo de cirurgia? Então, a primeira coisa, quando você faz neurocirurgia, você tem que gostar do que você faz. Então, é importante a pessoa ter a neurocirurgia até como um hobby, não como um trabalho. O que é um hobby? Você fazer como você luta por aquilo lá. Eu faço neurocirurgia, eu me divirto fazendo neurocirurgia.
Então, o ideal é você combinar o quê? Como nós somos cirurgiões, nós temos que saber anatomia. É fundamental, importante, porque nós somos cirurgiões. Cirurgião é anatomia, você precisa ir no laboratório, apesar das pessoas baterem muito na questão do laboratório. O que é o laboratório? Você precisa pegar na mão a peça, sentir consistência. Mas também não é só a anatomia no laboratório, é a técnica microcirúrgica. Como você pega numa pinça, como você trabalha com as duas mãos, como você visualiza o microscópio com o movimento da sua mão. Então isso é importante, por isso que quando você fala numa técnica cirúrgica, o aprendizado ele é no cadáver, ele não é no boneco, ele não é no computador, ele é no cadáver. E daí você vai reproduzir aquilo no vivo. Só que quando você também faz isso, é importante o quê? Você acompanhar uma pessoa experiente. Então ver é importante, não é simplesmente fazer, é ver. Eu passei anos vendo o Dr. Evandro. E aquilo, embora no começo eu achava, não, eu tenho que fazer, não. Aquilo lá vai te dando experiência. Então, porque cada cirurgia é um ato distinto. Então, é importante você ir ao laboratório, você acompanhar um cirurgião experiente, e aí sim você começa a fazer os seus casos, e sempre começando do mais simples para o mais complexo. Por quê? Porque você precisa ter bons resultados. Se você tem bons resultados, o environment, o seu ambiente começa a ficar favorável para você, em algum momento, ter um mau resultado. E não, se você começar com um mau resultado, o ambiente vai ser contra você. Então isso é extremamente importante também, você começar a ter patologia simples. Então você vai ao laboratório, sempre indo e voltando ao laboratório. Você acompanha uma pessoa experiente e aí você começa a fazer os seus casos. E o que é experiência? A experiência é a capacidade de você tirar a emoção do seu ato cirúrgico. Então você sempre tem que trabalhar com a razão. E a razão te impede de você tremer, de você tomar atitudes intempestivas na cirurgia, de você ficar nervoso. Então isso é a experiência. A experiência é a capacidade de você cortar a emoção durante o seu ato. Então a minha recomendação é você ir ao laboratório, acompanhar um cirurgião experiente, começar com os casos simples e até chegar aos casos mais complexos. Excelente, muito obrigada por essas dicas preciosas, Dr. Pérez. E também parabéns pela brilhante aula que o senhor acabou de dar agora. Fiquem ligados aqui no SBN TV, que nós vamos trazer todas as novidades do evento para vocês. Até mais!